Hoje a gente continua a bateria de questões para o TRF4, analista judiciário e técnico judiciário, direito tributário. Aí na tela de vocês, então, a primeira questão, que é uma questão vocês estão vendo certinho, da FGV de 2024, do TRF da primeira região. E traz aqui, então, um caso concreto hipotético, dizendo que a entidade assistencial, após a fiscalização da Receita Federal, teve cancelado o certificado que reconhecia a condição de entidade beneficente de assistência social. Os atos de cancelamento da imunidade tributária. Então é o seguinte, pessoal, esse certificado é uma condição para usufruir, para gozar essa imunidade, chamado SEBAS. E quando ele é cancelado, a imunidade não é mais reconhecida. Então, pergunta, o cancelamento dessa imunidade não produzirão quaisquer efeitos? Claro que não, produzirão efeitos sim. Retroagirão desde o início do reconhecimento da imunidade? Claro que não. Produzirão efeitos ex tunc a contar do cancelamento do certificado? Não. Produzirão efeitos ex nunc a partir do cancelamento? Não. Retroagirão a data em que os requisitos da imunidade deixaram de ser atendidos. Tudo bem? E é isso. Esse certificado ele tem natureza declaratória, pessoal. Por isso, uma questão aqui anulada, que a gente vai pular para não confundir ninguém. E seguindo agora, do mesmo concurso, fala o seguinte. Considere que a autoridade competente, por meio de medida provisória, então a medida provisória, promova o aumento da alíquota geral de um imposto federal que é sujeito ao princípio constitucional da anterioridade anual. Então, anterioridade e medidas provisórias. Como se calcula a anterioridade com medidas provisórias, pessoal? É o seguinte, essa anterioridade ela vai contar a partir da edição da medida provisória e não da sua conversão em lei. Mas cuidado, aqueles impostos não é tributos, não é taxa nem contribuição, aqueles impostos que respeitam a anterioridade do exercício anual, o artigo 62 exige que eles sejam convertidos em lei num exercício financeiro para que ele seja cobrado no exercício financeiro seguinte, ok? Então, beleza, com base nisso a gente responde. O referido aumento produzirá efeitos. Ele já falou que é um imposto sujeito à anterioridade anual. A partir da data da vigência da medida provisória? Não. A partir da data da conversão em lei? Não. Tesourinha. Após 2 exercícios da vigência? Não, isso não tem lugar nenhum. Questão absurda. No exercício financeiro seguinte, caso a medida provisória tenha sido convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada. Perfeito. Artigo 62 da Constituição, pessoal. Esse aqui também não. Vamos para a próxima. Desse mesmo concurso. Vamos lá. Henrique foi citado em execução movida pela PGFN, referente a débitos de imposto de renda, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e contribuição previdenciária, na ordem de 4 milhões de reais. Tais débitos não teriam sido recolhidos por Henrique na qualidade de sócio administrador da Plásticos Bonitos S.A., aos cofres públicos federais. No prazo legal, Henrique ofertou embargos à execução, pugnando pela dispensa de garantia dos juízes para fins de sua admissibilidade. Então aqui já tem uma questão processual, né? Os embargos de execução fiscal, eles dependem da garantia do juízo para admissibilidade. Por não possuir recursos financeiros para tanto ante o elevado valor do débito. Sim, via de regra, os embargos, eles precisam de garantia do juízo, salvo se a pessoa comprovar que ela não tem bens suficientes para essa garantia integral.
Se ela comprovar isso, é possível conhecer o embargo sem a garantia integral do juízo, ok? Jurisprudência do STJ. Então vamos lá. Levando em consideração a lei de execução fiscal e a jurisprudência do STJ, o que pode ser afirmado? O pedido deve ser indeferido. Tá, vamos analisar isso aqui. Deve ser indeferido, pois a oferta de garantia é requisito específico de admissibilidade dos embargos à execução, que não poderá ser dispensado. Via de regra, essa assertiva está correta, então a gente não vai riscar ela. Vamos ver se tem uma assertiva mais correta. Vamos ver se o examinador quis que você soubesse isso, ou se ele quis, então, isso que está lá no artigo 16 da LEF, ou quis que você soubesse essa construção jurisprudencial que admite o embargos, mesmo sem garantia integral, quando a pessoa não tem bem suficiente para garantir. Então vamos lá. B. O pedido pode ser deferido, conforme admitido pela STJ, desde que Henrique demonstre também ser beneficiário da gratuidade de justiça. Não, isso não tem nada a ver. O juiz poderá deferir o pedido diante do alto valor da dívida, comprovada a impossibilidade econômica da oferta de garantia pelo Henrique. Eu creio que seja essa. Vamos ler as outras. O pedido não será conhecido, pois a exigência de garantia somente se aplica para fins de efeito suspensivo dos embargos, os quais poderão ser ofertados independentemente de garantia. Esse é o regime da execução comum. A lei de execução fiscal, ela é uma lei especial em relação ao CPC, e ela traz essa exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos, ok? Então, essa não está correta. O juiz poderá deferir o pedido exclusivamente para que Henrique possa garantir o juízo por meio de fiança bancária ou seguro de garantia. O juiz pode deferir o pedido exclusivamente para que Henrique possa garantir o juízo por meio de fiança bancária ou seguro de garantia. Não. Henrique pode garantir o juízo por quaisquer bens que eles tenham respeitado a ordem de preferência legal lá da lei de execução fiscal, ok? Então essa aqui também não é. Então a gente fica entre a letra A e a letra C. E a correta é a letra C, como expliquei, né? Já dei a resposta para vocês. Agora eu quero fazer um comentário. Percebam que a questão começa aqui falando um caso, etc., que até aqui ela não tem relevância nenhuma. Ela falou de um caso que nos leva a refletir sobre o direito material, mas no final ela faz uma pergunta de direito processual tributário, ok? Então, na questão seguinte desse mesmo concurso, determinado contribuinte do imposto do IPI, né, em produtos industrializados, tomou conhecimento por meio de comunicação social de que o presidente entendia que a alíquota do imposto seria aumentada. Ok. Preocupado com o teor da notícia, já que o aumento da alíquota impactaria diretamente no custo final de sua produção, o contribuinte consultou um especialista em relação à implementação dessa medida, sendo-lhe corretamente informado. Provavelmente ele vai perguntar de anterioridade ou de legalidade. O IPI, ele segue a anterioridade de 90 dias, mas ele é uma exceção à anterioridade do exercício, ok? Então, a lei que aumente o IPI em junho de 2025 permite que esse aumento seja cobrado no mesmo ano, mas desde que decorrido 90 dias deste aumento, ok? E vale lembrar também que as alíquotas do IPI podem ser majoradas por decreto, porque o IPI também é um tributo extrafiscal e é uma exceção à legalidade. Dito isso, vamos para as assertivas. É necessária a lei ordinária? Não é, gente, não é necessária. Exceção à legalidade. É necessária a lei complementar? Muito menos. A implementação da medida deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, correta. Vamos ler as outras, né?
A medida será implementada de imediato, não se aplicando o princípio da anterioridade anual, nem o princípio da anterioridade nonagesimal. Errado. A medida pode ser implementada por decreto. Pode ser implementada por decreto, beleza. Com observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Não, só a nonagesimal. É a letra C mesmo, pessoal. Vamos para a próxima. Desse mesmo concurso. De acordo com o CTN, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo, e sendo o caso, a proposição da aplicação de penalidade. Isso é o conceito de lançamento que está ipsi literis no artigo 142 do CTN, ok? Integra o procedimento denominado lançamento. Aí que eu não vou nem ler as outras, pessoal, porque é texto de lei. Perfeito. Questãozinha de graça, hein? Agora a gente vai sair, tá no TRF3 ainda, concurso de 2024. Vamos lá, próxima questão. De acordo com a Constituição e o CTN, há uma relação estreita entre que problema na redação aqui da questão. Entre os institutos jurídicos do tributo e do imposto, de modo que tributo é gênero, que está no artigo 3º do CTN, que comporta 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Beleza, vamos ler. De modo que tributo é espécie, imposto gênero, errado. De modo que tributo é gênero e o imposto é espécie, sendo que o imposto é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Não, esse é o conceito de taxa, ok? Taxa é o tributo vinculado, que tem um fato gerador vinculado a uma atuação estatal específica dirigida ao contribuinte, ok? O imposto é um tributo não vinculado, porque ele não se vincula a qualquer atuação do Estado em favor do contribuinte. Nenhuma prestação de serviço público, nem o exercício do poder de polícia, ok? Vamos lá, tributo é espécie, já está errado. Tributo é gênero e o imposto é espécie, sendo que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança da taxa de coleta de lixo. Então, assim, estava tudo certo até aqui, mas o exemplo está errado. Errado. Vamos na última, que só pode ser ela, né? Tributo é gênero, imposto é espécie. Sendo que imposto é o tributo que tem como obrigação o fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, como ocorre, por exemplo, com a instituição e cobrança do imposto de renda. Perfeito, pessoal. Tranquilo como um grilo. Dessa mesma prova, FCC 2024. No sistema tributário brasileiro, a Constituição atribui a cada ente federativo competências específicas para criar e legislar sobre impostos. Portanto, a competência tributária para instituir impostos está dividida entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Perfeito. Sobre a competência tributária, as limitações constitucionais ao poder de tributar e à imunidade, a Constituição Federal dispõe. Então ele vai fazer perguntas sobre esses temas, né? É vedado à União, estados, DF e municípios exigir ou instituir tributo sem lei que o estabeleça. Correto. Correto? Perfeito. O imposto de importação de produtos estrangeiros é de competência da União? Sim. É vedado à União, Estado, DF e município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso 6, a linha A. Correto? O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é de competência da União? Não, é competência dos estados.
Então, está certo A1, A2 e A3. Para a próxima. Mesmo concurso. De acordo com o artigo 121, o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo o sujeito passivo ser contribuinte ou responsável. Perfeito. De acordo com o Código, o responsável tributário é aquele que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, mas sua obrigação decorre de disposição legal expressa que prevê essa responsabilidade, devendo observar o artigo 128 do CTN, que é uma norma geral sobre a responsabilidade tributária, que prevê que o responsável ele deve ter um vínculo com o fato gerador. Ok? Esse vínculo geralmente vai ser um vínculo que permita ao responsável pagar o tributo sem tirar o dinheiro do bolso, repassando esse custo para o contribuinte, ou esse vínculo é um comportamento ilícito por parte do responsável, como, por exemplo, infração à lei, contrato social e estatutos, que está no artigo 135, como a hipótese de responsabilidade do sócio pelos débitos tributários da pessoa jurídica. Ok? Dito isso, vamos analisar as assertivas. O responsável tributário é aquele que, sem revestir a contribuição de contribuinte, sim, tem obrigação que decorre de disposição expressa de lei complementar? Errado, não precisa ser de lei complementar. Tem relação pessoal direta com a situação que constitui respectivo fato gerador? Não, esse é o conceito de contribuinte. Relação pessoal e direta com o fato gerador é o contribuinte. O responsável não tem essa relação pessoal e direta, ok? Perfeito. Letra C, tem relação pessoal direta, é responsável, não é, já exclui. Responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação que decorra de disposição expressa de lei. Perfeito. Como, por exemplo, o adquirente de um imóvel, que é pessoalmente responsável pelos tributos devidos, pelos tributos relativos ao bem adquirido que não tenham sido quitados. Está correto. Letras E já fala que tem relação pessoal direta, não é. Então só pode ser a letra D, pessoal. Perfeito. Tranquila essa questão. Tranquila. Perfeito. Mesma prova. O CTN traz diversas regras sobre o crédito tributário e as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, dispondo. O depósito do montante integral do crédito tributário é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Correto, artigo 151, inciso 2º do CTN. A exclusão do crédito tributário, que é isenção e anistia, dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Não dispensa, pessoal, não dispensa. Já vou te explicar por quê. Dependentes da obrigação principal. De modo que uma pessoa jurídica que realize a venda de uma mercadoria com isenção de imposto está dispensada da emissão de documento fiscal. Essa questão ela cai bastante nas provas, pessoal. A obrigação acessória no direito tributário, ela é acessória só no nome, porque na realidade ela tem autonomia em relação à obrigação principal. A obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória são autônomas. Não vale no direito tributário a regra de que o acessório segue o principal, ok? Então, por isso essa assertiva está errada. Por exemplo, uma pessoa que tem imunidade tributária. As entidades de educação sem fins lucrativos são imunes, elas não pagam imposto. Mas mesmo assim elas têm que escriturar os livros fiscais, têm que emitir nota fiscal. E essa nota fiscal vai estar escrita assim, emite a nota fiscal, está escrito operação imune, ok? Ok, então vamos lá. Terceiro aqui, o pagamento do tributo devido pelo contribuinte é uma das formas de extinção? Sim. O parcelamento do crédito tributário é concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, certo? Então vamos tentar descobrir aqui, depois disso tudo. A número 1 está correta.
Então a gente já retira a letra B, que não tem número 1, e a letra D, que não tem o número 1, ok? A letra 2, ela está errada, então a gente tira a letra A, que tem um inciso 2 aqui, tira a letra E, que tem um inciso 2 aqui. Então só pode ser a letra C, mesmo porque o terceiro e o quarto estão corretos. Ok. TRF da segunda região, concurso de 2024, sobre prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, uma questão sobre processo tributário. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A manifestação nos autos da execução fiscal, visando a penhora de ativos financeiros ou outros bens, é suficiente para a interrupção do curso da prescrição intercorrente. Errado, pessoal. Como que funciona a prescrição intercorrente hoje? O STJ entende que o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais prevê o seguinte: prevê que não encontrado bens ou devedor, a execução vai ser suspensa por 1 ano. E nesse prazo de 1 ano não corre a prescrição. Mas decorrido esse prazo de 1 ano, sem encontrar o devedor ou bens, os autos serão, e a lei fala, os autos serão arquivados. E a partir desse arquivamento, se inicia o prazo de prescrição intercorrente. Correto? Mas na prática, a Fazenda Pública, o fisco, não deixava o processo de execução parado. Ficava movimentando, mesmo que esse movimento da execução fiscal não tivesse nenhuma utilidade. Ficava pedindo, por exemplo, um bloqueio de aplicações financeiras, não encontrava nada. Passava 3 meses, pedia um bloqueio de aplicação financeiras, também não encontrava nada. Aí pedia um mandado de penhora, expedia ofício, um ato aqui, um ato ali, que não encontrava nada. Voltava e pedia outro bloqueio de aplicação financeira, não encontrava nada. Então veja, o processo não ficava parado, ele ficava andando entre a procuradoria e o judiciário, mas sem nenhuma utilidade. Aí o STJ deu um basta nisso e falou o seguinte, que esse regime ele é obrigatório. Esse regime de suspensão por 1 ano, quando não encontrado bens, é obrigatório. Então o que acontece? Na primeira oportunidade que a Fazenda Pública for intimada, cientificada da não localização de bens ou do devedor, automaticamente já vai começar a correr o prazo de suspensão de 1 ano. E passado esse 1 ano, já vai começar a contar os 5 anos de prescrição intercorrente. Mesmo que o processo não esteja formalmente ali suspenso e paralisado, mesmo que o processo esteja nesse vai e vem sem utilidade, vai contar 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição. Ok? Ok. E o que interrompe essa prescrição? Somente não o requerimento da Fazenda, mas a efetiva citação do devedor ou a efetiva penhora. Quando se tiver uma efetiva citação, efetiva penhora, aí sim a prescrição vai ter sido interrompida. Valendo dizer que se há um requerimento da Fazenda dentro do prazo prescricional, mas a citação se efetiva após, retroage. Ou seja, se a Fazenda fez o requerimento dentro do prazo, mesmo que a medida seja exitosa fora do prazo, se tiver êxito na citação ou penhora efetiva, interrompe. Ok? Então vamos analisar agora as assertivas. A primeira a gente já descartou. A segunda. A primeira é o quê? A manifestação nos autos da execução visando a penhora é suficiente? Não é suficiente a manifestação, e sim somente a efetiva penhora. Mesmo que essa efetiva penhora interrompa o prazo de prescrição retroativamente ao requerimento, mas não é o requerimento, é a efetiva penhora, ok? Então está errado. Letra B. A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determinou a suspensão da execução fiscal gera presunção de prejuízo, podendo ser alegada a qualquer momento nos autos. Não, não é assim. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais é expresso, falar que a Fazenda, essa ausência de intimação, ela pode até vir a gerar uma nulidade aí da decisão,
mas a fazenda tem que provar o prejuízo, ou seja, se o débito estaria prescrito mesmo, ele não pode resistir ao reconhecimento da prescrição só porque não houve essa intimação do despacho que determina a suspensão da execução, ok? Letra C. A efetiva constrição patrimonial e a citação do executado, salvo se realizada por edital, são causas de interrupção da prescrição intercorrente. Está errado porque a citação realizada por edital, ela interrompe também. Mas vamos deixar ela aqui, vai que não tem outra melhor, né? Vamos apagar ela não. Letra D. Para o STJ, a sentença que reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal pode ser proferida sem a obrigatoriedade de delimitação dos marcos de suspensão e arquivamento. Então não precisa estar suspenso e arquivado. Vamos deixar essa aqui. Letra E. Fim do prazo de 1 ano de suspensão do processo de execução fiscal, o prazo de prescricional inicia-se automaticamente, ainda que não haja manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial nesse sentido. Essa está completamente certa, ok? Então faz a gente concluir que essa realmente, a citação por edital, ela interrompe, então está certo, e que a delimitação dos marcos de suspensão e arquivamento não precisam ser delimitados. Por quê? Porque a prescrição intercorrente ela ocorre mesmo que formalmente não tenha sido suspensa e arquivada, ok? Porque pense comigo, se o juiz pudesse escolher suspender ou não, arquivar ou não, mesmo na ausência de bens, o juiz seria o senhor desse prazo prescricional. E é a lei, o artigo 40 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, que estabelece isso. Não encontrado bens, automaticamente suspende a execução. Passado um ano, arquivamento, e desse arquivamento conta-se o prazo de prescrição. Ok? Letra E, tranquilamente. E a gente fica, então, aqui com essas questões de direito tributário para o concurso TRF4. Preste muita atenção nas pegadinhas da sua prova. Dê uma lida no teor literal do CTN, da Lei de Execuções Fiscais. Vocês estão vendo que o processo tributário cai também nessas provas, né? Mas cai geralmente umas questões que já são usualmente cobradas. Por exemplo, prescrição intercorrente, necessidade de garantia do juízo, para oposição de embargos, sempre cai nessas provas, ok? Então, fique atento a esses pontos, ok? E boa sorte para vocês na sua prova. Fique com a gente que o próximo vídeo a gente vai tratar aqui de dicas, apostas para a sua prova. E vamos ali tratar então de ponto a ponto do seu edital e indicando o que a gente acha que pode ser cobrado na sua prova em cada ponto do edital, ok? Então, um grande abraço e até mais, pessoal. Valeu!